Fala rapaziada, eu fiz uma postagem na comunidade perguntando quais filmes da Disney vocês queriam ver aqui. Detona Ralph foi o mais votado deles, então acho que vocês vão gostar dessa análise. Porque assistindo esse filme hoje em dia, eu vi muita coisa que eu não vi lá em 2012 quando eu vi pela primeira vez com minha mãe no cinema. Esse filme aqui ensina sobre rótulos e sobre o que é o verdadeiro bem. Sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com o Ralph se apresentando, mostrando quem ele é, uma pessoa temperamental e um vilão. Ele diz que é o melhor em quebrar as coisas, mas o problema é o que o nome do jogo é Conserta Félix Jr. Então o herói do jogo é o Félix e não ele. Se você ganha um martelo mágico do seu pai, aí fica fácil, né? Logo aqui a gente já tem essa crítica à meritocracia, e eu não sei se ele faz essa crítica por realidade ou por inveja. Ele ainda critica que dão medalha pra quem conserta muito bem, mas não dão medalha pra quem quebra muito bem. Ou seja, o essencial não é ser muito bom na coisa, mas ser bom nas coisas que a sociedade espera que você seja bom. Assim você ganhará uma medalha. Logo mais, a gente conhece o universo do filme, que é dentro de um fliperama, onde os personagens desses jogos têm uma vida própria e eles trabalham sendo os jogos. Eu fiquei me perguntando em troca do que eles trabalham, e não é muito diferente de nós, eles trabalham pela própria vida. Afinal, se os fliperamas não agirem de acordo com a programação, eles são levados para manutenção e desligados. Então é meio que senso comum trabalhar para continuar tendo uma casa, que no caso é o fliperama do qual você faz parte. O Ralph continua falando sobre como a vida é meio injusta porque ele mora no lixão, enquanto o Félix mora em um prédio muito louco com várias outras pessoas, e nisso ele se coloca no lugar do Félix, comparando a sua vida com a dele. A partir dessa comparação, ele vê que a vida dele é um lixo, e a vida do outro é muito boa, e tudo porque alguns rotulam ele como vilão e não tem nem vontade de o conhecer de verdade. O rótulo já diz tudo sobre ele para essas pessoas. Às vezes eu penso, deve ser muito bom ser um mocinho. Aqui nós vemos que o motivo da infelicidade do Ralph é a comparação, é querer ser o outro. E talvez ele precise de uma jornada para não querer ser ninguém além de si mesmo. E a jornada é justamente esse filme. Então até o final do vídeo eu espero te convencer de que é melhor ser você do que qualquer outra pessoa. Assim como Diógenes, o filósofo que morava no barril. Ele não queria ser ninguém além dele mesmo e não queria estar em nenhum outro lugar além de onde estava. Provavelmente um dos maiores filósofos de todos os tempos. Inclusive eu já fiz um vídeo dele, se você quiser ver vai estar aí no comentário fixado. Se Zangief virar mocinho, quem vai esmagar crânios como ovos de pardal entre as pernas? Eu disse, Zangief, você é um vilão. Mas isso não significa que você é mau. Aqui o Zangief fala sobre uma coisa muito importante. O trabalho dele é ser um vilão, mas isso não o torna mal. Só quer dizer que o trabalho dele o coloca nesse posto. Para ficar mais fácil de entender, é como se nem tudo o que é bom é agradável. Por exemplo, um remédio amargo. Aquele remédio vai te fazer bem, porque vai te curar de uma doença, mas ao mesmo tempo ele tem um gosto amargo, ou seja, não é nada agradável. É a mesma coisa com os vilões desse fliperama. Eles não fazem um trabalho agradável, que é o de causar desordem ou serem os vilões dos jogos, mas eles fazem um trabalho porque sem eles não haveria jogo e não haveria casa ou dever cumprido. E agora vocês acabaram de ver um resumo bem básico da razão estética de Kant. É ser turbo, querer mais da vida? E a gente vê que o problema que o Ralph enfrenta não é trabalhar como vilão, mas sim ser tratado em tempo integral com desdenho pelas outras pessoas, principalmente as pessoas do seu próprio jogo, pra quem ele dá valor. E aqui nós caímos no engano de que ele deveria ser tratado com amor pelas pessoas do jogo dele, o que não é verdade. Pessoas ruins e que não vão te tratar bem existem e você não deve esperar que elas te tratem bem. Mas o Ralph ignora uma parte importante no que tá acontecendo ali. Ele está em uma espécie de grupo de vilões anônimos que usam aquele ambiente pra desabafar. Essas pessoas entendem muito bem como ele é. Então é deles quem ele deveria querer atenção e não dos outros, que não o merecem e nunca deram o que lhe é devido. O motivo da sua descontentação é simplesmente o fato de que ele não é bem tratado pelas pessoas que ele quer, mas essas pessoas nunca deram indícios de que iriam tratá-lo bem. Logo, ele não deveria esperar que agissem de forma diferente, porque nunca demonstraram isso. O fantasminha do Pac-Man até fala que não podemos mudar quem somos, mas eu discordo disso. Podemos mudar sim quem somos, mas não podemos mudar o que as pessoas acham que somos, e não devemos dar importância ao que acham da gente. Sou mau e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim. Acho que um erro que eles cometem é não separar o emprego que eles têm da personalidade que eles têm, mas isso até faz sentido pra eles porque eles foram programados para serem vilões, ou seja, obedecem a uma natureza que sempre esteve lá. Mas conforme a gente vai assistindo, vai percebendo que a programação é mais sobre o emprego que foi dado do que sobre a personalidade deles em si. Esses outros vilões, além do Ralph, conseguem se aceitar embora as outras pessoas não gostem deles, e isso causa um sentimento ruim neles. Mas é necessário entender que eles não estão errados, mas as outras pessoas sim,
Sim, mas ao contrário desses vilões, o Ralph tenta fazer algo pra mudar isso. Ele percebe que estão dando uma festa em comemoração aos 30 anos de jogo, mas não o convidaram, o que foi uma injustiça bem grande, porque sem ele não teria jogo também. Assim como sem Felix também não teria jogo. Vendo isso, ele decide invadir a festa e ninguém lá gosta disso. E ao ver o bolo, ele também não gosta da posição em que o colocaram, e menos ainda do sabor, que é chocolate, e ele odeia chocolate, mostrando que ninguém ali conhece ele de verdade. Depois dele tentar mudar o bolo, começa-se uma briga com um NPC aleatório que não quer aceitar que pelo menos uma vez o Ralph fique em cima, com todo mundo. Até que ele coloca na cabeça do Ralph que para ser merecedor é necessário ganhar uma medalha, igual o Felix faz em todo o jogo. Logo após essa briga, ele encontra um cadete de um jogo de tiro, só que ele tá desesperado porque está cansado de repetir a mesma rotina de matar insetos gigantes. E tudo pra quê? Por uma droga de medalha. Essa frase me deu o gatilho de que para alguns seria melhor e mais suave estar no lugar do Ralph, morando no lixão, do que enfrentando uma rotina dura e difícil por conta de uma medalha. Mas acho que nem dá pra comparar muito os dois, porque a realidade de ambos são muito diferentes. Mas mesmo assim é legal ver que para alguns a medalha não significa nada, enquanto para outros significa muito. A gente continua e o Ralph rouba a armadura do cara e invade o jogo dele para ganhar a medalha. Só que ao ver aquela realidade, ele fica desesperado porque percebe que os vilões de lá, que são os insetos gigantes, não são tão amigáveis quanto ele, e não têm consciência como ele. Em paralelo, a gente observa que o jogo do Felix fica uma bagunça, porque o Ralph não tá lá, e aí as pessoas sim percebem o quanto é importante o vilão pro funcionamento daquele ecossistema. Por conta disso, o jogo é colocado em manutenção e o Felix vai procurar ele pelo mundo dos jogos. Então ele encontra a loira, que é acomodante no jogo dos insetos, e os dois saem em uma linda aventura romântica à procura do Ralph que fugiu. Antes disso acontecer, o Ralph pega a medalha e vai pro acidente junto com um inseto pro mundo do Sugar Rush, que é um joguinho de corrida com personagens crianças e fofinhos. E por estarmos falando em corrida, isso me lembrou da franquia Carros, que se vocês quiserem que eu faça vídeo, basta que vocês comentem aí embaixo. É nesse mundo que ele conhece a Vanellope, que a modo de curiosidade significa doce criança. O que faz sentido por causa do plot do filme, que você provavelmente já deve saber, mas eu vou dar suspense de qualquer jeito. Por causa daquela medalha, os dois meio que brigam e a Vanellope rouba do Ralph para poder participar da corrida do reino, porque ela é discriminada por todo mundo naquele lugar, por ser vista como um bug. A gente também conhece o Rei Doce, que se chama Simastur, spoiler, que tenta de todas as formas impedir a Vanellope de participar das corridas. Só que por descobrir que o vencedor da corrida ganha uma medalha, o Ralph decide se juntar com ela para ela ganhar a corrida e ele recuperar a medalha que ela roubou dele, e ter assim então a sua amada atenção de gente que não o merece. No meio disso tudo, o Felix explica o que é um turbo e por que o Ralph é provavelmente um turbo. O turbo era o nome de um jogo que foi substituído por um outro mais atual. Daí o personagem Turbo, que era tipo o herói, ficou com ciúme e roubou o outro jogo, fazendo com que o jogo parecesse bugado e fosse retirado do fliperama. Então Turbo é basicamente um sinônimo de ladrão, ciumento e usurpador. Mais pra frente nós vemos que a Vanellope consegue inverter os poderes do Ralph, fazendo com que ele seja usado para fazer o carro dela. Ou seja, o poder do Ralph não é detonar tudo, mas sim ter muita força. Essa força pode ser usada também para coisas boas, como por exemplo criar o carro de corrida dela ou invadir a fábrica para criar esse carro. Ou como veremos mais pra frente, construir uma pista de corrida para que ela aprenda a dirigir. E isso nos mostra que fazer o que parece ser mal não é o mesmo que ser mal. Apesar do Ralph conseguir usar sua força para destruir coisas, ele também consegue usar isso para coisas melhores e para fazer o bem para as outras pessoas. Algumas coisas acontecem e os dois passam a serem perseguidos e nós vemos o esconderijo da garotinha. E ele não é muito diferente da casa do Ralph. Ela também dorme em um lixão e isso faz com que os dois tenham mais coisa em comum do que aparentam ter. Os dois são discriminados pelos seus conterrâneos e os dois são vistos como os vilões e coisas ruins para os seus reinos. E vivo no lixão. Louco! Não é não. É antigênico, solitário e chato. E a medalhinha boba iria mudar tudo isso. Com ele dizendo isso, percebemos que o que ele quer de verdade não é medalha, mas sim companhia e um bom tratamento. Mas ele já tá tendo o que ele quer naquele momento. O problema é não abrir os olhos pra perceber. Logo depois vemos o rei manipulando a programação do jogo pra pegar a medalha e comprar o Ralph com uma historinha dele, onde ele basicamente diz que por ser a Vanellope um bug, se os jogadores perceberem isso vão desativar o jogo, e ela vai ser desativada junto porque um bug não pode sair do jogo. E parando pra pensar, esse filme aqui meio que me lembra o filme do Emoji, mas eu acho que eu tô ficando maluco. Mas pode não acontecer. Eles podem adorá-la. Mas
E se não? Por mais que a gente saiba que esse rei tá mentindo, é difícil ser um bom rei, porque às vezes você tem que deixar pessoas infelizes para que o bem maior continue sendo feito. Nem sempre as pessoas do país vão ter o que elas querem, mas isso é por um bem maior. A ética é complexa demais nesses casos, mas um comandante deve sempre colocar a vida de todo o seu reino acima da do indivíduo. Enfim, eu claramente só tô fazendo uma alusão a um ideal e não a nada específico do nosso mundo. Depois da mentirinha brincalhona do rei, o Ralph quebra o carro dela, e essa é uma cena bem forte, porque aquilo é muito importante pra ela. E a gente vê o quanto ela tava feliz por aquilo tudo. Infelizmente, a gente sabe que ele fez isso à toa, mas até ali ele acreditava estar fazendo o bem, o que foi legal da parte dele, apesar de estar errado. O problema dele foi, obviamente, acreditar no rei. O filme continua e quando ele volta pro mundo dele e descobre que o Felix saiu de lá pra procurar, ele descobre que o jogo vai ser fechado. E mais do que isso, ele vê no fliperama logo à frente do dele o jogo Sugar Rush com a Vanellope estampada, mostrando que na verdade ela é a personagem principal de tudo aquilo. Ou seja, ele foi enganado. Depois vemos o Felix preso e por ele não conseguir quebrar nada, percebe o quanto é ruim só ter aquele poder de consertar tudo. Ou seja, não é o poder que você tem, mas as circunstâncias que definem o quanto ele pode ser bom ou ruim. Isso mostra que às vezes ser muito bom em uma só coisa pode ser uma arte, apesar da situação em que você se encontra. Seria mais útil pro Felix, por exemplo, também conseguir destruir as coisas, mesmo que não destruísse totalmente bem. Eu tentei, seu mocinho, mas não sou. E finalmente no final do filme ele se aceita como é. Ele aceita que é um vilão, e isso porque ele quer dar esperança pra outra pessoa, ou corrigir as coisas que ele fez de errado. Logo mais o Ralph resgata a Vanellope, participa da corrida, e é aí que ele descobre que o Rei Doce é na verdade o Turbo, que é devorado por um inseto que nasceu dos ovos daquele que o Ralph trouxe no começo do filme, e se transforma em mais um inseto, tentando impedir de todas as formas que a Vanellope ganhasse o jogo, porque assim o jogo seria reiniciado. E como pode um ser ter tanto medo da morte assim, a ponto de usurpar o trono só pra continuar vivo, como se sua vida valesse de algo pro bem universal? A questão é que o Rei Doce nunca foi rei de verdade, ainda mais com essas atitudes de bobo. Sou mal, e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim. Isso que me fez perceber que a conclusão do filme é sobre autoaceitação. No final nós temos a frase do começo sendo repetida, só que dessa vez o Ralph a faz de coração, como se ele realmente acreditasse que ser mal é bom, e que ele está feliz em ser quem é. Isso porque ele recebeu o propósito de brigar pela Vanellope, e como um pai para proteger a vida dela. Então o sacrifício dele no final faz com que tudo seja bom, e ele ser mal agora tem um sentido, e tendo sentido é bom. E se ele fosse qualquer outra pessoa, aquilo não teria significado. Portanto, ele se torna grato por ser quem ele é e estar exatamente onde ele está. Só que ele não morre, porque a Vanellope salva ele sendo uma Speed Racer. O Ralph faz com que o vulcão de Coca exploda e isso chama a atenção dos insetos, que são programados para se matarem nas luzes, igual os insetos da vida real. E isso faz com que a metade dos insetos do Turbo também vá para a luz. E se... Eu não preciso de uma medalha pra provar que sou um mocinho. Se aquela pirralha gosta de mim, é porque eu sou um vilão bom. No final de tudo o que aconteceu valeu a pena, mesmo as reclamações se conectaram com o final do filme. Porque se ele não tivesse o desejo de ser amado por outras pessoas além dele, não teria salvado a Vanellope das garras do Turbo. Logo, foi muito bom ele ter duvidado de si mesmo, meio que o universo todo se conectou e fez tudo valer a pena no final. É claro que eu não acredito que o universo tenha orquestrado tudo isso, mas as coisas se encaixaram de uma forma boa no final, mesmo sem ter tudo organizado. Enfim, essa aqui foi a análise de Detona Ralph, e se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário, o seu like e se tornar membro aí, né? Espero que vocês também tenham aprendido algo sobre aceitação e espero que enxerguem Detona Ralph como mais do que uma animação infantil. Tchau!ハムレット R